vou parar o Bruno Mars aqui. Deixa eu te ver. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Li? Tudo bom, Lu. Eu fico um pouco chateada quando eu tenho que cortar o Bruno Mars, mas é preciso. É preciso. Muito bem, mais um Papo com Elas no ar. Tá chovendo, chegou, né, o frio? Chegou um frio, não precisava chegar com tanta chuva também, eu também acho, mas tava precisando chover um pouquinho. Até eu que não costumo perceber a poeira, ontem eu tava muito incomodada. Onde eu passo a mão tem poeira, assim, é triste, né? Mas vamos que vamos, é assim. Agora até setembro fica nessa coisa, se chove não molha, enlameia de pó e etc. Exatamente. Mais frio do que chuva, né? Mas esse inverno também não deve ser daquele mais gelado. Não, ainda bem. Essa onda de frio agora vem um pouquinho mais forte, mas de todo a estação deve ser mais ou menos aí até mais amena. Muito bem. Quem gosta de ter pinguim. Exatamente. Nem gosta muito de frio. Quando faz muito frio, eles aportam aqui no litoral brasileiro. Aqui que o pessoal faz, mete o bicho no frio. Tá bom, gente? Tá bom pra vocês? Tem que aquecer, ele saiu do frio justamente para pegar o calor. Porque ele tava com frio, né? Muito bem. Bom, nós já estamos no ar ali no facebook.com/papo com elas oficial. Nosso Twitter é @papo com elas. No Instagram também estamos lá, @papo com elas oficial. No youtube.com/papo com elas oficial. Ontem a gente estava com aquele problema. O mundo, né? A gente não. Todos nós estávamos pelo Facebook. Facebook, WhatsApp. Aliás, assim, a evasão do Telegram foi demais. Eu nunca não tinha baixado ainda, entrei, daqui a pouco você vai. Assim, fulano entrou, ciclano entrou. Não, todo mundo entrou lá porque tava difícil de se comunicar, né? Olha como a gente depende das coisas, né? A gente criou a tecnologia. Essa tecnologia, ela é credo, mas que delícia, né? Bom, muito bem. Então, ontem a gente transmitiu ao vivo pelo YouTube, nosso programa Quarta Hot aqui com a Gi, mas já está lá no Facebook também. Ontem à noite o Facebook voltou a funcionar, demorou um pouco para subir o vídeo, mas ele foi, tá lá. Então, quem quiser rever o nosso papo sobre infidelidade financeira, tá lá para aprender os sintomas, o que é, como que a gente age numa situação dessa. E quando a gente voltar, a gente pode retomar um pouquinho o tema também. Se quiser mandar alguma pergunta, tá lá aberto, já que você não conseguiu mandar pelo Facebook ao vivo ontem durante o programa. Muito bem. E tem nosso site, né, Oli? Tem sim, o papocomelas.com.br. Lá também você consegue ver todos os vídeos que a gente faz aqui de apresentação, que entra lá no YouTube, além de matérias bastante interessantes, programação também de férias. Hoje, especialmente, eu quero mandar parabéns para o aniversariante do dia. Um convidado que a gente já teve aqui, o Vitor de Castro. Hoje, completando 30 aninhos, ele foi um amor aqui quando veio com a gente. 30 anos, que jovem. Muito jovem. Está fazendo aniversário hoje. Um beijo, Vitor. Você pode ver também lá no nosso site. Isso. Que a gente fez com o Vitor de Castro, além de muitas outras matérias. E logo, logo a gente sopra no ouvido dele para ele voltar para cá, né, Oli? É isso aí, porque aqui ele tem papo bom para contar e a gente deu muita risada, né? Exatamente. E é isso aí. Bom, falando... no nosso site. Exatamente, papocomelas.com.br. Isso, você pode ver tanto você falou já? no YouTube quanto as matérias. Opa, desculpa aí. É que você entrou no Vitor, eu acabei... Enfim, é que eu ia falar o seguinte, que quem acompanha o nosso site já deve ter visto algum texto da nossa convidada de hoje, que está aqui conosco no nosso estúdio, que é a Tatiana Pimenta. A Tatiana Pimenta, ela é CEO da Vitude. Tudo bem, Tatiana? Tudo jóia, Júlia. Tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bom, hoje a gente vai falar de assuntos que infelizmente estão sempre em pauta, que é a depressão e a síndrome de burnout. A primeira, mais conhecida, não escolhe gênero, nem idade, nem aparência, nem status, nada disso. Todos nós conhecemos alguém que já passou ou está lutando contra isso. A segunda, conhecida como a síndrome do esgotamento físico, foi oficializada como doença no final de maio, apesar de estar se tornando algo mais presente em nossas vidas. Isso aí. E hoje a Tatiana está aqui e a Vitude, né, é uma startup que conecta psicólogos a pacientes e já tem mais de 12 mil usuários. Tatiana, como que a Vitude trabalha? O que a pessoa encontra quando entra lá? A Vitude é uma plataforma para conectar pessoas que desejam fazer terapia, psicólogos,
Hoje, basicamente, a gente tem uma rede de profissionais cadastrados na plataforma que ultrapassa 3.000 profissionais, então a gente tem 3.000 psicólogos em mais de 220 cidades, e a gente oferece duas formas de atendimento. Então, pode ser feito o atendimento presencial, onde a pessoa que quer encontrar um psicólogo, ela vai pesquisar por alguém perto da casa dela, ou perto do trabalho, vai usar uma ferramenta de geolocalização, e a plataforma vai listar os profissionais que estão mais perto. Então, se eu estou, por exemplo, eu trabalho na Avenida Paulista, eu vou digitar ali Avenida Paulista, o número, e o sistema vai ordenar os profissionais que estão mais próximos daquela pessoa e já mostrar também onde essa pessoa, onde o profissional é formado, quanto tempo de experiência ele possui, quais áreas ele atua, se é um psicólogo que atua com carreira, com maternidade, com depressão, ou mesmo se é um profissional que atua com terapia de casal, por exemplo, que é totalmente diferente. Então, você consegue ter algumas informações adicionais que permitem que a escolha seja mais assertiva, o que é talvez a reclamação de muitas pessoas que desejam procurar um psicólogo. Eu não sei como é que eu escolho, eu não sei quem que é o melhor profissional, eu não sei nenhuma informação a respeito desse psicólogo. Então, a plataforma ela ajuda a melhorar a experiência. E acho que a grande inovação que a gente tem é a modalidade que a gente chama de terapia online, que é um atendimento feito através de videoconsultas, e que ele é fundamental quando a gente pensa num país do tamanho do Brasil. Hoje a gente trabalha em cima de uma estatística que cruza dados do Conselho Federal de Psicologia e dados do IBGE, onde mais de 50% dos municípios brasileiros não possuem psicólogos que atuam na área clínica. Então, às vezes, eu até tenho um profissional de psicologia, mas ele está trabalhando no hospital, na rede pública, ou ele está trabalhando em áreas de recursos humanos e não atendendo pacientes na área clínica. E, com isso, aquelas populações de cidades menores acabam ficando desabastecidas. E também a gente tem um tema que é muito recorrente quando a gente pensa em saúde mental, que é o preconceito. Então, quando a gente pensa em cidades menores, se eu pensar em cidades, sei lá, de 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, é muito comum a gente ouvir, na minha cidade tem um psicólogo ou dois psicólogos, mas eles convivem no mesmo meio social que eu e eu não quero ficar encontrando eles. Então, tem uma certa vergonha, um certo tabu de não querer compartilhar uma história pessoal ali com aquele profissional da cidade. Então, a gente, basicamente, resumindo, a gente tem uma plataforma que eu conecto pessoas que querem fazer terapia psicólogos e elas podem tanto ir ao consultório presencial, nas cidades maiores como São Paulo, Rio, Curitiba, como elas podem fazer o atendimento online. Hoje, esse atendimento por videoconsulta, ele já representa 85% dos nossos atendimentos, para mostrar o quão é importante essa questão de acesso. E 1/4 dos nossos pacientes já são brasileiros, que a gente chama de brasileiros imigrantes ou expatriados. Eles estão em outros países que não o Brasil. A gente já chegou a mais de 50 países, atendendo brasileiros que estão trabalhando ou estudando em outros países e que querem falar com um psicólogo, mas encontram a dificuldade de encontrar um profissional que fale português. E você falar de sentimento, de emoção, de saudade é uma palavra que só existe em português. Falar disso em outra língua é muito difícil. Acessar sentimentos numa outra língua, por mais fluente que você seja, é difícil. E ainda tem um outro fator, que é a barreira cultural. Quando a gente pensa em outros países europeus ou asiáticos, a cultura é completamente diferente. Então, falar daquela questão familiar, da saudade da comida, nem sempre é tão compreensível pelos psicólogos da região. É isso aí. Muito bem. A gente vai falar mais sobre isso. Mande as suas perguntas, mande os seus depoimentos sobre depressão. Eu já tenho alguns aqui que vão entrar daqui a pouquinho para a gente conversar sobre o assunto. E daqui a pouco a gente volta com a Tatiana para falar mais sobre a depressão e a síndrome de burnout. Não saia daí.
Deixa eu abrir umas janelinhas aqui. Eu tenho medo de clicar e dar algum chabu, né? Então, medo, né? Gelei. A música acabou de repente. Gelei. Só isso. Bom, enfim, estamos de volta. O Edson terminou a música e não me mandou um WhatsApp para perguntar. Acho que lá ele não tem Telegram. Não, né? Bom, enfim. A gente tá aqui com a Tati Pimenta. Eu tava falando para ela que ela engatou a terceira e falou. Mas é assim que a gente gosta. Vamos conversar. Ô, Li, tem um monte de gente já acompanhando a gente aqui, ó. Tem a Alvinéia, que queria saber o assunto de hoje. A gente vai falar sobre essa plataforma, né, que está juntando, vai falar um pouquinho também do estresse, do síndrome de burnout, a Alvinéia. Falando salve a chuva em São Paulo, finalmente, né, Alvinéia? O Yuri também mandou um oi pra gente. O César também falando que o programa sempre show. E a Juliana falando que é excelente convidada. E aí, achamos. Também achamos. Bom, gente, a primeira coisa que é bom deixar clara é que a Tati não é psicóloga, né, Tati? Não. Eu sou engenheira de formação. Olha só. É isso mesmo. É que nem eu, meteorologista, e aqui não, uma radialista. Vamos lá. Não tem problema, não. Mas assim, a Tatiana, ela não é psicóloga, mas ela convive com esses problemas que a gente tá falando aqui. Inclusive, ela estava até contando pra gente que ela também foi vítima da depressão, né, Tati? Sim. Na verdade, a história da Virtude tem muito da minha história, né, pessoal. Eu tive depressão em 2012, depois de terminar um relacionamento um tanto conflituoso, quase um relacionamento abusivo, posso dizer. E isso me deixou numa situação extremamente delicada. Assim, eu tinha muito medo de sair de casa, eu acabava não tendo vontade de levantar da cama e isso só foi agravando porque a gente não se dá conta no primeiro momento, né? E aí, quando de fato houve aquele chacoalhão, acho que das pessoas que começaram a conviver comigo e perceberam, e Tati, você precisa buscar ajuda. Quando eu fui buscar ajuda, eu tive muita dificuldade de encontrar um profissional. Naquela época, o que eu fiz foi recorrer ao guia do plano de saúde, que só me dava um nome, endereço, um telefone fixo, onde eu ligava e eu não conseguia falar com um profissional. E por várias, tentei 2 ou 3 psicólogos num primeiro momento, e a experiência foi muito frustrante, porque o primeiro que eu fui, eu cheguei num consultório de um monte de brinquedos espalhados, era uma psicóloga infantil. A segunda que eu fui, de fato, não conseguiu me ouvir, não houve uma empatia, e eu acabei ficando bastante frustrada em ter que contar a história mais de uma vez, num momento em que você está frágil, difícil, e aquilo dói. Então, acho que dessa dificuldade de encontrar um profissional, de ter pelo menos um conjunto mínimo de informações para eu escolher o melhor profissional para mim, é que surgiu a ideia de criar uma plataforma onde eu pudesse melhorar a experiência de quem está passando por isso. Né? É tão difícil você já está numa situação sofrida. Você não quer pedir indicação para ninguém, você não quer pedir ajuda, você quer fazer tudo da forma mais discreta possível. Então, você ter uma plataforma online onde você consiga, de fato, buscar algumas informações pelo teu smartphone, pelo celular, é muito mais simples. Então, foi daí que surgiu a ideia de criar uma empresa onde eu conseguisse conectar profissionais capacitados com pessoas que, de fato, precisam de ajuda. E assim, existem alguns tipos de serviço, assim como os médicos, serviços de saúde em geral, que é difícil você abrir o livro do convênio e escolher algum. Você sempre pede uma indicação, né? Você vai, de repente, vou pegar esse daqui que está mais perto do meu endereço. Não necessariamente. Foi isso que aconteceu com a Tati. A empatia, né? Aquela conexão com o profissional nem sempre ocorre de primeiro. E agora, com rede social, ainda fica muito mais fácil de você ter a informação que você precisa. Às vezes está procurando lá um pediatra, a gente que é mãe, né, que tem que estar em grupos de mães. Então, sempre pergunto, meninas, alguém conhece um pediatra na região tal? E é naquele que a gente vai, porque a gente sabe que já tem uma pessoa que passou lá, que é um profissional adequado, que talvez possa resolver o seu problema. Dificilmente alguém abre o livrinho e vai lá. É muito impessoal, né, Tati? E é difícil, né? Eu acho que, se a gente pensar... Eu costumo dizer que psicologia é um pouquinho diferente da área de medicina, porque a gente sabe as especialidades. Então, se eu estou procurando um pediatra, um cardiologista, é muito fácil. Mas se eu estou procurando um psicólogo, como saber se eu quero um psicólogo que cuida de depressão ou um psicólogo que é especialista em carreira, que vai me ajudar a, sei lá, alcançar o próximo desafio dentro da organização que eu trabalho? Então, são coisas distintas, como aconteceu comigo. Eu marquei, o psicólogo estava mais perto, ele era um psicólogo infantil.
Então, como é que você distingue isso se você não tiver, sei lá, um mínimo de informação sobre aquele profissional? Só o nome e o endereço não te diz nada. E na plataforma vem essa separação. Exato. Cada tema, você vai para o tema que você tem necessidade, tipo, eu estou querendo alguém para resolver problemas relativos à sexualidade. Sim. Vai ter lá, relativos a, vai procurar por filho, alguma história infantil. Você consegue fazer diversos filtros na plataforma, desde, tipo, eu estou procurando ajuda para quê? Eu estou procurando para ansiedade, para sexologia, para alguma disfunção sexual, ou é para adolescência, estou procurando para o meu filho, estou com depressão pós-parto. A gente tem ali as definições e cada profissional que se especializa em uma determinada área, ele estuda aquele conceito mais a fundo. A sexualidade é algo que a gente tem muita busca na plataforma, até porque é um negócio que de fato incomoda, né? Sexo é vida, já diria o vosso médico. Olha o merchan. Nem pior, eu tô fazendo pros outros, né? Pior é isso. Mas é um pilar de vida saudável e quando ele impacta as pessoas, de fato elas procuram ajuda. Então, o que a gente percebe hoje é muita gente jovem sendo afetada por problemas sexuais por conta de estresse, por causa da pressão do dia a dia, falta de tempo. Então, isso acaba afetando e muitas vezes não é um problema físico, é um problema emocional. Então, você consegue ali buscar e entender quem é o profissional que vai te ajudar. Então, facilita a vida. Eu vou mudar um pouquinho a ordem das perguntas aqui, porque a Alvineia já fez uma pergunta aqui. Ela escreveu o seguinte: por que a depressão está afetando mais jovens de 15, 17, 18 anos? Já tem um histórico de alguns parentes de amigos que se suicidaram com essas idades. Lamentável. Isso só Deus. E aí eu ia te perguntar exatamente isso. Uma das nossas perguntas aqui é que a depressão deixou de ser uma condição exclusiva de adultos. Cada vez mais temos notícias de crianças, adolescentes e até jovens adultos, né, de 20, 22 anos, que sofrem por anos de depressão e até chegam às consequências finais, que é o suicídio. Na sua opinião, a que se deve isso, Tati? Na verdade, eu não diria que deixou de ser uma doença de adultos. Eu acho que a depressão é um transtorno psiquiátrico que afeta as pessoas. Algumas populações com maior incidência, por exemplo, a gente vê mais mulheres com quadros depressivos, principalmente por conta da depressão pós-parto, e a influência disso é a produção de hormônios que acontece na gravidez. Então, ela fica mais propensa nesse período. Na minha opinião, como eu disse, eu não sou psicóloga, mas o que eu vejo hoje é que as últimas gerações elas estão muito submetidas a um excesso de informação. Então, tudo fica muito mais transparente. E hoje a gente sabe muito mais das coisas do que antigamente. Então, hoje a gente fica sabendo porque as pessoas comentam nas redes sociais, porque você fica sabendo pelo WhatsApp. A notícia corre muito mais rapidamente. Antigamente, quando alguém tinha depressão ou você tinha um caso de suicídio, isso era um pouco abafado, né? A gente não ficava sabendo. Então, acho que não é que se tornou mais comum, na verdade está mais falado. Né? Ele sempre existiu, quando eu deixei de ser adolescente até um tempinho, mas eu tive um colega de escola, quando eu tinha meus 15 anos, que cometeu suicídio. Então já existia lá atrás, só que não era falado. Então não era divulgado, a gente nem tinha meios para ficar contando, você viu o que aconteceu, fulano. Então hoje em dia, uma notícia publicada, rapidamente o mundo inteiro está sabendo. Né? Você tem a rede de... É como a gente fala aqui em questão de feminicídio. A gente fala que sempre aconteceu, mas agora, por conta das redes, por conta da facilidade de divulgação, a gente sabe de mais casos. A mesma coisa da depressão, desde criança até o idoso, né? A gente acha que tem fases da vida que são douradas e que não passariam por isso. Acho que a adolescência, principalmente, você falou do seu colega de escola, é uma fase muito conturbada, muitas mudanças hormonais. Nem todo mundo está preparado para receber essas mudanças. É a mesma coisa da depressão pós-parto, que geralmente é causada por causa do hormônio, do adolescente também é. Sim. Né? E ainda tem o fator social, que pesa muito na adolescência. Né? E na questão das crianças, é que é difícil a gente pensar numa criança com depressão, mas hoje com bullying, com comparação, até acho que é um dos malefícios também não é de agora. Também não é de agora, mas eu digo que assim, é um dos malefícios do avanço da tecnologia. É isso, né? Que a criança acaba entrando em contato com um agressor de maneira mais fácil do que antigamente. É isso, Tati? O que você vê na sua experiência lá na Vitude? É que a depressão ela tem vários fatores, né? A gente tem que ficar de olho qual é o fator que causa, porque um dos fatores que leva à depressão é um fator bioquímico.
Então, por exemplo, uma criança que é filha de um pai ou uma mãe que teve depressão ou que tem um histórico depressivo na família, ela é propensa a ter. Então, tem um fator genético que não pode ser desconsiderado. Existe um fator ambiental, que é aquela criança que vê violência ao redor dela, que sofre bullying, ou que tem alguma questão, por exemplo, hoje em dia é muito mais comum do que se via antigamente, tipo, os pais separando, briga, alienação parental, um pai que joga o filho contra o outro cônjuge. Verdade. Então, isso é uma característica ambiental, mas a gente não pode desconsiderar que tem uma parcela genética muito forte. Por exemplo, quando a gente fala de gêmeos, se um irmão tem, o outro gêmeo tem 70% de chance de ter também. Então, isso é importante saber, não é porque é criança que não pode ter. Pode, tem um fator que pode influenciar a genética. A Julieta pergunta que ideia, que idade você tinha quando teve a depressão? 31, mais ou menos. Tinha recém-cruzado a faixinha dos 30 ali. E, na verdade, o meu foi por uma questão ambiental. Eu não tenho histórico na família, não tenho nem ninguém que eu tenha conhecimento, nem parte genética, mas eu vivi um relacionamento que foi extremamente tumultuado, com muita briga, com muito ciúme, com uma pressão. Quando eu tentei terminar, teve um momento de cárcere privado, onde teve todo um quesito de violência que me levou a um quadro de estresse muito intenso e que depois me levou a um quadro de medo muito intenso. Eu tinha medo de sair de casa. E isso foi me deixando cada vez mais presa dentro da minha bolinha ali, e isso vão desenvolvendo outros fatores. Então, no meu caso especificamente, foi um fator externo ambiental que me levou para aquela situação. O que deve ser comum, né? Das histórias que a gente já ouviu aqui, sobre violência feminina, até do gaslighting, as outras coisas lá com as meninas do Mas Ele Nunca Me Bateu e das meninas do A Louca Não Sou Eu também. Isso deve acontecer, assim, a pessoa quando sai do relacionamento, a gente sempre fala disso, né? Exato. A pessoa que sai do relacionamento, ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que sobra para ela são as marcas do trauma. Exatamente, ela já perde a identidade dela, dependendo aí desse tipo de relacionamento, quanto foi agressivo para ela, a pessoa perde a noção de quem ela é mesmo, para poder continuar dali por diante. Tati, mas você acredita que hoje, na verdade não hoje, né, mas o momento que nós estamos vivendo, porque outro dia eu estava até lendo uma notícia que eu recebi lá no meu e-mail, que os brasileiros, estamos falando especificamente aqui do Brasil, né, os brasileiros, eles estão procurando mais meios de desenvolver a saúde mental deles. Você acha que isso é uma realidade, que isso realmente está mudando? Eu acho que a gente está falando mais, e eu fico bem feliz da gente começar a falar mais, e eu acho que também é o lado positivo da informação ser mais acessível. Eu ainda vejo muito tabu, muito preconceito, porque a própria pessoa que se vê naquela condição mais entristecida, e de fato já com os primeiros sinais de depressão, ela tem vergonha, ela se questiona. Eu já ouvi muita gente falar: isso não é para mim, é frescura. Então, não é só a família ou quem está ao redor. Mesmo quem está passando pela situação, às vezes se questiona, sabe? Então, a depender, por exemplo, se você tem uma religião ou foi criado uma religião um pouco mais conservadora, existe aquela pressão do tipo, é falta de Deus, é falta de oração. A gente escuta muito isso e é assustador, porque a gente, inclusive, já chegou a fazer alguns webinars a gente tinha na base um psicólogo que é pastor também. Ele fala assim, a quantidade de suicídio entre pastores é grande. O que não significa que orar vai me afastar de uma depressão. Sim, a gente viu o caso, o Padre Marcelo, o Padre Fábio de Mello, são padres e estão... Exatamente, tiveram síndrome de pânico. O Padre Marcelo chegou a pesar, ele ficou raquítico. Parecia que ele estava até com um distúrbio alimentar da doença. Ele falou que ele, aquele tamanho, porque ele é enorme, tem quase 2 metros de altura. Ele não conseguia levantar da cama, gente. Ele é um padre. E vocês, falando de padre, vocês sabem que depressão acaba incidindo mais em quem cuida dos outros. Exato, quem cuida dos outros, nos cuidadores, que a gente fala. Então, por exemplo, se você é um filho que está cuidando de uma mãe que está com Alzheimer, a chance de você desenvolver alguma coisa é grande, porque você está vendo ali uma pessoa muito querida e definhando aos poucos. Aquilo te afeta emocionalmente. Médicos que lidam com algumas áreas específicas, como a oncologia, tem altíssimos índices de depressão entre médicos. Por quê? Eles estão ali lidando com a perda de vidas todo dia. Bombeiro, policial, pessoas que de fato precisam cuidar de outros, né? Aí a depressão começa a vir pelas questões ambientais, porque você tem que lidar com o outro. E
dentro da psicologia é super comum o psicólogo também apresentar algum, seja o burnout, seja a depressão. E aí é uma das coisas que na formação do psicólogo se fala muito da importância dele fazer terapia, para ele aprender a lidar com as questões dele, não confundir a demanda do paciente com a demanda dele. Então isso é super importante. O psicólogo, ele está bem, atuando bem, ele precisa estar bem emocionalmente também, né? Que não deve ser, imagina, não deve ser fácil, não. Essas profissões que demandam um certo equilíbrio mental, né? Bombeiro, policial, equipe de resgate, os médicos. Não deve ser fácil, né? Não. Você lidar com aquilo ali. Você tem que estar com a cabeça no lugar, porque é muito fácil de você se envolver ali e daqui a pouco, né, mudar. É isso aí. E a gente está falando aqui sobre a questão do burnout. O estresse, ele acaba sendo um precursor da depressão ou do burnout? Na verdade, o burnout ele é originado do estresse crônico, né? Então, o estresse crônico durante um período prolongado de tempo é que leva ao burnout, que ele chama de esgotamento. E o burnout ele é uma doença relacionada ao trabalho, né? Ele é o esgotamento profissional. Então, você chega num patamar onde você fica totalmente inabilitado de desenvolver a sua atividade. E o burnout ele não é uma doença que aparece do dia para a noite. Por exemplo, eu estou bem aqui hoje, amanhã estou com burnout. Não. Na verdade, ele é uma exposição ao estresse crônico por um período bem prolongado de tempo. Então, você vai observando algumas reações. E eu costumo dizer, isso vem de alguns estudos, que o burnout ele é uma doença das pessoas que têm alta performance. Então, é aquela pessoa que quer se superar o tempo inteiro. Ele quer se superar. E muitas vezes não é culpa da empresa. Tem gente que acha que é culpa da organização, o estilo de vida da organização, mas é a forma como aquele indivíduo, que muitas vezes não se conhece, né? Exatamente, lida com seus próprios limites. Então, eu quero ser promovido. Eu começo a trabalhar, começo a pressionar, inclusive, o time, que é comum. Eu começo a me descuidar, não só de saúde, mas dos meus cuidados pessoais. É comum os primeiros sinais, a pessoa para de almoçar, começa a perder o jantar, pula a refeição, não bebe água, começa a consumir muito álcool, começa a ter alguns hábitos como o fumo, e aí você começa a ter um estilo de vida que é nocivo até que isso vai depreciando a tua saúde. Aí entra num quadro de cinismo, onde você já não liga para mais nada. Depois tem um outro estágio do burnout antes do esgotamento, que é você começar a estourar com as pessoas ao seu redor, então aquele movimento de explosão mesmo, alguém fala alguma coisa, aquele profissional leva tudo pro lado pessoal. E aí não necessariamente só no âmbito profissional, a pessoa estoura geral, em casa também. Ambiente, né? É isso aí. Bom, a gente vai para o pequeno comercial e daqui a pouco a gente continua. O papo está muito bom, ainda tem muita pergunta para fazer. E a gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre o burnout e a depressão. Não saiam daí. Louco mesmo. Quando eu vi que pulou, eu já parei.
Muito bem, estamos de volta. Hoje nós estamos recebendo a Tati Pimenta, CEO da Vitude, uma plataforma que conecta psicólogos às pessoas que querem fazer terapia. E nós estamos falando sobre depressão e síndrome de burnout. Durante a semana a gente pediu para algumas pessoas para mandarem seus depoimentos sobre depressão e agora eu vou colocar aqui para vocês para que a gente conheça essas histórias, né, que estão tão presentes na nossa vida. Vamos lá? Voltamos, agora sim. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Tati Pimenta, CEO da Vitude, e uma plataforma que conecta psicólogos às pessoas que querem fazer terapia. E durante a semana a gente pediu para as pessoas, os nossos ouvintes, que mandassem seus depoimentos para que a gente pudesse mostrar aqui, né, como a depressão ela é tão presente nas nossas vidas. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, o primeiro. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Olivia. Meu nome é Felipe, estou no nome de uma relação sobre depressão. Há uns 5, 6 anos, mais ou menos, eu sofri desse mal. Eu fazia parte de um grupo que acreditava que depressão não era uma doença, necessariamente. Talvez até uma frescura de muita gente. E eu acredito que esse é um pensamento muito comum entre as pessoas. Mas até que aconteceu comigo, né? Os primeiros indícios de depressão que eu tive, na verdade, foram indícios físicos, né? Eu tive palpitações, alguns problemas assim, que me levaram a um cardiologista. Eu acreditava que eu estava tendo algum problema relacionado ao coração, enfim. E o cardiologista fez os exames, viu que estava tudo bem, e perguntou para mim se eu tinha algum trauma recente, e realmente eu tinha. Se eu não queria procurar um psicólogo que talvez eu tivesse com algum princípio de depressão. Eu não levei a sério, jamais isso estaria acontecendo comigo. E as coisas começaram a se agravar no âmbito pessoal, familiar, no âmbito profissional e financeiro também. Muitas decisões erradas, brigas em casa, brigas no trabalho, sem nenhuma vontade de realizar as ações que eu tinha que realizar. E até que eu coloquei o meu casamento em risco e cheguei no ponto máximo de tudo isso, que foi as tentativas de suicídio. Nesse momento, eu já estava iniciando um tratamento, eu fui levado a um tratamento, primeiro com a psicóloga, que me encaminhou depois, posteriormente, para o psiquiatra, para que ele estasse com remédios e pudesse controlar tanto a depressão quanto a ansiedade. E realmente fui um cara cético, que não acreditava nessa doença e também não acreditava na terapia com psicólogo. Eu dou o braço a torcer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não é uma palavra muito forte, mas eu sinto que eu superei essa fase e me mantenho sempre vigilante em relação a isso. Então, espero que esse relato possa ajudar as pessoas que procurem ajuda com psicólogo, psiquiatra e respeitem essa doença porque ela é muito grave. Boa tarde, Lu. Opa, voltou. Você vê que é assim, né? Começa com sintomas físicos, a pessoa pensa que está tendo um ataque cardíaco. E o que a Tati falou, as pessoas às vezes elas não têm essas ferramentas próprias para identificar, e aí precisa realmente dessa ajuda, né? Na verdade, o que a terapia faz é ajudar as pessoas a criarem instrumentos para que elas aprendam a gerir. Eu achei interessante que ele comentou sobre, não quero falar em cura. Mas nem sempre a gente fala em cura, a gente fala em aprender a gerir aquele quadro que pode, em algum momento, voltar se você não se cuidar. Então, qual é acho que o papel da terapia aí? É você entender que gatilho te levou para aquela situação, se foi um gatilho, de fato, ambiental, né? Se foi um gatilho, por exemplo, se foi algo que é bioquímico, psiquiatra, remédio, vamos estabilizar ali o que está acontecendo na nossa cabeça. Se a gente tem dor de cabeça, todo mundo te oferece um Advil. Por que quando a gente está com alguma questão que é emocional, que é psicológica, a gente não orienta a pessoa, poxa, vai no psiquiatra, ver se ela receita um remédio, alguma coisa nesse sentido, né? Eu tive um conceito muito grande em relação a tomar algum remédio, porque acha que a pessoa está acha que está louca, né? Eu já ouvi isso de pessoas, eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco. Ou do psiquiatra, que é o psiquiatra, né? Que é pior ainda. Né, que pode receitar o remédio. Não sei, exatamente por achar, não, mas eu não
tô louco, por que eu preciso Mas ir? tem coisas que são, por exemplo, o fator bioquímico, eu comentei que a gente tem pacientes fora do Brasil. Por exemplo, uma baixa de vitamina D no organismo pode levar a um quadro depressivo. Porque você deixa de ter uma vitamina no seu organismo que tem um papel importante e isso desregula a produção hormonal. E se você está morando num país que tem baixa incidência de sol, você não toma sol, você vai ter diminuição da vitamina D e, consequentemente, você está mais exposto à desregulação dos neurotransmissores. Então, todo mundo pode ter, e não é uma questão de loucura, basta que você esteja no local com pouca incidência de sol. Estou dando um exemplo, mas podem ter vários fatores nesse sentido. Então, procurar ajuda de psicólogo, de psiquiatra é fundamental. Do psicólogo, para ele te ajudar a entender por que você chegou naquele estágio. Mesmo que seja para ele te mostrar que, poxa, ó, você está num local que está mais frio, que você pode ter acontecido isso, aquilo, e te dar uma orientação. Então, por que você chegou nesse patamar? O que aconteceu até aqui? Teve algum fator emocional? Ele fala, poxa, o cardiologista perguntou se ele tinha tido algum trauma. Então, já estava ali uma busca por uma questão que pudesse ter afetado, né? É bacana também esse insight do cardiologista, do profissional, de fazer essa pergunta para poder direcionar, porque talvez fosse um processo que demorasse mais a ser resolvido se não tivesse sido encaminhado para o profissional. Eu acho até que é uma situação mais comum do que a gente pensa, do cardiologista, do dia a dia dele ali. Exatamente. Eu acredito que deve ser. Mas, em geral, a gente recebe muita indicação de cardiologista, gastro, porque um dos sintomas físicos o estômago, né? É gastrite, esofagite, úlcera. E aí, não falando de depressão, mas do burnout, do estresse, quadros relacionados ao aumento do estresse e ansiedade. Então, ele afeta diretamente a questão estomacal ali, né? Bom, vamos ouvir o próximo depoimento aqui, que é uma mãe que fala que teve a depressão pós-parto. Vamos lá. Meu nome é Eduara e eu sofri muito com depressão pós-parto do meu primeiro filho. Isso já faz uns 15 anos atrás e durou bastante tempo. Eu não entendia que era depressão, demorou muito para diagnosticar e para eu entender e aceitar que era uma depressão, porque a única coisa que eu não tinha era vontade de fazer nada. E não chorava, não tinha mau humor, nada, eu só não tinha uma motivação para fazer nada. Eu também ficava deitada o tempo inteiro, falava que eu tinha muito sono e eu achava que era por conta da amamentação. E depois eu tive, devido a algumas situações que eu passei, eu tive de novo depressão e foi bem forte, uma vontade muito forte de morrer, assim, de não viver mais, e achava que era mais fácil. E o que me ajudou muito foi conhecer a constelação, onde eu identifiquei os motivos pelo qual eu passava por esses picos de depressão e eu estava passando de novo por aqui. Então, a minha terapia foi alternativa, eu nunca tomei medicamento, apesar de ter sido diagnosticada por um médico. Esse médico ele era médico psiquiatra, mas ele acreditava em tratamentos alternativos. Tratamento, não fiz medicamentosa, fiz tratamento apenas com terapias alternativas que me ajudam muito. Para mim, eu não sou muito a favor de medicamentos, eu não tenho o hábito de tomar medicamentos, eu prefiro tratar com coisas naturais, então, e alternativas, né? E a constelação me trouxe a lucidez daquilo que eu estava olhando, que era um olhar para uma morte, então eu não parei de olhar para aquilo, né? A depressão que era muito para baixo. E a gente olha muito para aquele, uma vontade de morrer mesmo, né? Então eu não olhava para a minha morte em si, mas eu olhava para uma outra morte maior da Israel. Eu segui esses passos de sentimento de morte. E que foram sanados assim que eu não tive consciência disso. Esse foi o meu tratamento. Bom, a gente... Cada caso é um caso, né, de depressão. A gente sabe que hoje em dia existem médicos mesmo que, como fala, eles não medicam, mas indicam, né, a medicação, fitoterápicos. Então, assim, cada um segue uma linha, mas eu acho que cada um segue uma linha. Ter, assim, que nem todo mundo tem aquela ferramenta dentro dela para conseguir. A gente estava até falando no intervalo, né, Tati, a questão da meditação, que é uma ferramenta que ajuda bastante, mas tem que ver que não é para todo mundo também, que funciona de maneira tão eficaz, porque nem todo mundo tem essa estrutura tão bem estabelecida
para conseguir remontar os tijolinhos de si mesmo, né? Na verdade, a meditação ela é uma ferramenta excelente, com resultados cientificamente comprovados, principalmente para a gente se manter no presente, né? Para aumentar o foco, a atenção. Então, como forma de trazer consciência para o que está acontecendo, ela é excelente. Agora, algumas pessoas se dão muito bem com ela, mas tem sempre um receio. Por exemplo, uma pessoa num quadro depressivo, só fazer uso da meditação, pode ter algum risco. O ideal é que a meditação, os exercícios meditativos, eles sejam parte de um processo de psicoterapia ou de um processo terapêutico como um todo, né? Sendo acompanhado por um médico, se você tiver um desequilíbrio bioquímico, sendo acompanhado por um psicólogo para entender por que você chegou ali. Mas ela é um instrumento e uma ferramenta que você pode usar diariamente. 5 minutos de meditação, 10 minutos de meditação, comprovadamente tem efeito no córtex pré-frontal, que é onde a gente tem parte da linguagem e da comunicação. Então, isso é super importante. Até porque, como você falou, existem tipos diferentes de depressão que são causados também, tem fatores causadores diferentes. Então, na minha opinião, eu acredito que uma pessoa que esteja com desequilíbrio bioquímico vai precisar tomar um medicamento para restabelecer esse equilíbrio. As outras coisas, elas não vão fazer com que o teu organismo, de repente, produza aquilo que está faltando. Tal. Então, tem que ter alguma coisa, não necessariamente precisa ser um remédio tarja preta, mas pode ser um fitoterápico, e, né, aí cada um na sua linha, exatamente. O importante de procurar o médico nesses casos é porque às vezes não necessariamente vai ser um antidepressivo, um ansiolítico, coisa do tipo. Às vezes é um desequilíbrio na tireoide que afetou toda a sua produção de hormônio e você precisa, às vezes, de um endócrino para te ajudar a descobrir aquilo. Exato. Né? Exatamente. Então, a gente é, na verdade, uma caixinha hormonal, né? A gente é uma caixinha cheia de hormônios e precisa sempre verificar se tem alguma coisa fora do lugar, e que é o que você falou, o problema da tireoide pode desencadear alguma coisa muito maior e acabar dando transtornos para a gente muito maiores para a vida inteira que poderia ser resolvido com um simples remédio. Como eu falei da vitamina D, às vezes um nutricionista junto com o endócrino vai te ajudar a melhorar ali a tua reposição de vitamina D e o sintoma depressivo que pode estar sendo originário daquilo pode ir embora. Então depende muito de cada caso, né? E também tem o fator que, assim, o médico, o psiquiatra, ele vai te dar um remédio enquanto você estiver desequilibrado, né? O seu corpo estiver em desequilíbrio. A partir do momento que voltar tudo ao normal, o remédio é suspendido. Então, assim, você não vai tomar aquilo pro resto da vida. Né? Nem o seu corpo conseguir equilibrar e produzir aquilo que está em falta de maneira que supra a necessidade. Sim, é aquela ajudinha, aquela mãozinha que o teu corpo precisa para poder retomar o equilíbrio dele, e aí você acaba se fortalecendo não apenas mentalmente, como fisicamente também, para poder combater os sintomas, né? E continuar a sua vida aí gerindo as situações como a Tati falou, né? Agora, vamos mudar para o burnout um pouquinho aqui? Então, vamos lá. A gente falou que o burnout ele é uma síndrome causada no ambiente de trabalho, né? É isso aí. Mas em que circunstâncias ela acontece? Quando, então, a pessoa começa a querer se superar, a querer competir, isso já, a pessoa que tem já essa característica de competição, ela tem maior propensão ao sofrer burnout? Como é que é, Tati? Na verdade, é difícil afirmar se é uma característica pessoal. O que eu diria é que, em geral, as pessoas que a gente percebe, muitas vezes compartilham a questão dos sintomas que chegaram ao burnout, são pessoas que tinham pouca consciência dos seus próprios limites. Então, aonde eu sei que trabalhar uma determinada carga horária está me fazendo mal? Até que momento eu descobri que aquilo ali já passou do limite? Então, por isso que a gente fala que a psicoterapia, a psicologia ajuda muito, porque você começa a descobrir onde é o teu ponto-chave, onde é o teu limite. Por exemplo, eu tenho uma startup de saúde mental e por si só o fato de empreender é algo extremamente estressor. Estou submetida a todas essas pressões que você pode imaginar, de ter que crescer o time, de investidor, do mercado, de cliente, e isso traz uma carga de estresse acima da média para a minha função. Então, acho que aonde está, acho que o gatilho poxa, se agora nesse momento não está funcionando, se permitir parar, fechar, dar uma volta na quadra, descer, tomar um café, respirar. Então, isso é autoconhecimento. Então, você percebeu que em alguma situação daquele determinado dia de trabalho
te tirou do prumo, para. Ou, ao contrário, até falava isso na minha terapia ontem. Putz, eu fiquei um pouco mais tempo na cama. Aí a minha psicóloga falou, se permita ficar um pouco mais na cama, às vezes é bom. Exatamente. Tipo, e não se chicoteie, não se cobre porque você chegou meia hora depois para trabalhar. Porque é importante que você saiba entender o teu limite ali. Se o teu corpo estava te pedindo um pouquinho mais, respeite porque ele está te dando sinal. Então, um pouco de autoconhecimento mesmo com relação a isso. Às vezes você fica até mais produtiva chegando meia hora mais tarde porque você conseguiu descansar, né? Do que se você estivesse lá mais cedo, estressada, cansada, sem conseguir focar no que está fazendo. E uma coisa que é muito comum, e acho que talvez um grande dilema das organizações, a gente ouve muito falar de um termo chamado presenteísmo. Que a pessoa está lá no trabalho, está sentada, mas ela não está produzindo absolutamente nada, porque a cabeça dela está no mundo da lua. E por que isso acontece? Porque a gente já perdeu completamente a capacidade de focar, centrar e fazer alguma coisa. Porque você já entrou num processo de esgotamento. Na área de tecnologia a gente fala um pouco em tela azul. Sim. E até a gente brinca, não deixa chegar na tela azul, que é pior, né? Porque você trava. E aí você trava e o corpo não sabe para onde vai. Né? Então, acho que é importante observar esses movimentos, por exemplo, estou pulando muita refeição, e principalmente quem está do lado consegue dar mais esses sinais, porque do lado você observa, né? Então, se a pessoa já não está se cuidando, se ela está estourando com um colega, se ela está estourando em casa, se ela mudou um comportamento, um ponto comum que a gente vê nas pessoas em burnout, já nas fases mais avançadas, é um pouco da perda do convívio social. Então, ela para de ir em festa, ela esquece de buscar o filho na escola. Tem algumas coisas que você começa a ver, tipo, putz, não quero mais sair, vou ficar em casa. Vai perdendo o convívio com família, com amigo, até que ela, quando se vê, tá sozinha. Né? E aí, do nada, o corpo para. Vai ter um dia que, literalmente, o corpo buga e te tira da tomada, porque é uma forma dele reagir para te salvar. Tanto né? que o símbolo, né, é um palito de fósforo queimado. Exato. Um pedaço que não tem mais para onde queimar ele. Exato. E aí na verdade, é um instrumento de defesa do nosso próprio organismo, porque ele desliga para você simplesmente não morrer, né? Eu já vi relatos, por exemplo, de uma amiga próxima que teve um quadro de burnout, ela convulsionou dentro de um supermercado. Ela simplesmente desmaiou, fizeram uma bateria de exames nela depois, tudo que você pode imaginar, de eletro, de tomo, e não descobriram nada. O médico falou assim, você anda trabalhando muito? Olha só. Putz. Tati, nosso programa acabou. Ainda tinha um monte de coisa para falar aqui, mas até o sistema mesmo já me avisou aqui, já era. Vamos ter que gravar outro. Vamos ter que gravar outro. Tati, só para terminar, então fala da Vitude, onde as pessoas podem encontrar a Vitude, se inscrever, como é que é? É gratuito? O site com 2 T's. 2 T's. Não é Virtude, é Vitude, VITTUDE. Vitude.com é um site, a gente não tem aplicativos ainda, então um site que você pode acessar tanto do desktop quanto do tablet, do smartphone, ele está adaptado para smartphones. Não é gratuito, a gente tem psicólogos, a gente faz um processo de ter os melhores psicólogos na base para que eles possam de fato atender. A gente tem consultas com valores mais acessíveis, então hoje a gente tem profissionais que cobram de R$50 até R$300 a consulta. A gente está presente em mais de 200 cidades e uma da modalidade que é mais acessada hoje é a terapia online, onde as pessoas optam, mesmo em São Paulo, elas acabam escolhendo fazer de casa para evitar ali o gasto de dinheiro e tempo, né? Com deslocamento, hoje, um dia chuvoso, como hoje, imagina. Não olha a pessoa quando ela vai chegar na terapia. É muito louco, a gente lançou uma campanha um ano atrás, a gente dizia terapia sem estresse, a gente ficava chateada, eu falava, deixa eu explicar por que surgiu isso, porque as pessoas nos contavam que elas chegavam estressadas na terapia por causa do trânsito. Verdade. Aí é outro problema para resolver, que não era o problema inicial. Exato. É verdade. E às vezes assim, até para quem está no trabalho e está achando que pode estar desenvolvendo a síndrome do burnout, fica depois do trabalho, faz a terapia, já vai embora tranquilão. Exato. Muito bem, Tati, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por tudo, por ter vindo aqui conversar com a gente, tirar as dúvidas. E eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui. A gente já tinha falado alguns nomes, mas ainda entrou a Edilane Grilo,
E o César a gente já falou também, e é isso aí, ó, todo mundo aí. A Alvinei acabou de mandar uma mensagem aqui, falando, agradecendo, que o tema foi muito valioso, né, para as pessoas, tem que prestar atenção no que acontece ao seu redor, principalmente no seu próximo. Exatamente, e olhar para os outros. A gente pode reconhecer a depressão no colega, no familiar do lado, né? Se a gente não reconhece na gente mesmo, de repente ajudar alguém que está no nosso lado, que precisa de ajuda. É isso aí. Bom, a gente volta amanhã. Amanhã receberemos o Caio Miranda para falar do projeto de flexibilização para vender comida na rua, né? Que é muito legal, oportunidade de empreendedorismo aí para muito mais gente. E obrigada, amanhã espero vocês. Obrigada, Oli. Beijão. Obrigada. Até mais, gente. Beijo, gente. Tchau.